Seja muito bem-vinda, querida tripulação! Aqui é o Henrique e eu vim avisar que esse encontro que você está prestes a assistir, ele é uma gravação que aconteceu lá dentro do nosso projeto Jornada Iconic, nosso grupo de assinatura para artistas. No Jornada você pode acompanhar 10 encontros por mês ao vivo, com seu áudio e vídeo ligado, se você quiser, claro, né? Podendo inclusive fazer perguntas para o anfitrião do dia. É uma troca, uma interação muito preciosa que você pode ter com frequência com muitos artistas. Algo extremamente bem-vindo, né? O valor da assinatura é bem acessível e você pode cancelar a qualquer momento, sem problemas. Crescer dói, né? E você não precisa passar por isso sozinho. Então fica aqui o meu convite para conhecer o projeto depois do vídeo, ok? Sem mais delongas então, aproveite o encontro. Então a gente vai estudar esse livro e o que acontece? A gente sabe que o curso do Jornada ele é mais focado em ilustração. Só que eu acredito que a gente sempre pode buscar conhecimento em outras mídias. E nosso trabalho de ilustração, eu como quadrinista, vocês como ilustradores digitais, concept, caramba, a gente sempre pode trocar ideias, entendeu? E a parada da animação é que você tá literalmente pegando Você tá literalmente pegando um desenho e movimentando, né? E quando a gente é ilustrador, a gente tenta fazer isso, passar essa ideia de vida no nosso desenho, mesmo que seja uma imagem still, né? Uma imagem parada. Porque quanto mais movimento você tiver, quanto mais vida você tiver nessa ilustração, mais ela vai passar uma ideia com poucos elementos, né? Com poucos frames. No caso, tem um. E aqui a gente vai falar, nesse caso, boa noite para quem entrou agora. A gente vai falar de um livro de animação que tem, sim, muitas técnicas e dicas para animadores, mas que tem lições aqui que a gente pode, sim, aproveitar em outras áreas. No caso, a gente vai estudar os primeiros capítulos. Eu vou passar para você o que eu passei, porque, no caso, esse livro é em inglês. Eu não sei dizer se ele tem disponível em português, mas eu acho o inglês ele é super facinho, muito, muito básico. Então, eu acho que vale a pena ter um desses assim em casa para guiar você. Porque mesmo que você não estude animação, no caso, por exemplo, eu estou estudando, mas mesmo que você não estude, tem lições muito valiosas aqui num livro desse. Assim como vai ter num livro de pintura digital, num livro de concept, num livro de fotografia. Isso é uma coisa que a gente às vezes não para pensar como as outras áreas elas influenciam o nosso trabalho, mesmo que a gente não esteja trabalhando especificamente nelas, né? Então, aqui nesse livro, a gente vai estudar a primeira parte que fala sobre poses de atitude, ter atitude no desenho. Que é justamente aquilo que eu estava falando. É você colocar vida num desenho estilo para você passar uma ideia. Então, vamos dizer que você está criando um personagem. Criando esse personagem, você precisa ter lá a ideia dele. Você pode ter o background dele, a história. Ele é um guerreiro, a vila inteira dele foi massacrada, agora ele está em busca de vingança, caramba. Mas ele gosta muito de tocar flauta, jogar baralho, sabe? Então, são pequenos elementos que vão construindo seu personagem e você pode, sim, você não necessita de uma bio do personagem. Você pode colocar isso na criação dele no desenho. Então, eu vou ler a introdução desse capítulo para vocês, tá? E não vai ser só esse capítulo que a gente vai falar. A gente vai falar também um pouco sobre a parte da atuação, que ele fala aqui, que é atuação na animação, que também, de novo, é a mesma coisa para as nossas ilustrações. Vamos dizer que você esteja desenhando algo para fantasy e você tem que fazer aquele splash maravilhoso, você está fazendo a capa de um livro, um splash maravilhoso de fantasy, e você tem que traduzir uma cena do livro, entendeu? Se os seus personagens faltarem vida, caramba, não vai, imagina, não vai ser, você pode pintar um cenário maravilhoso, um dragão lá no fundo, caramba, se os personagens tivessem com a espada assim, sabe? Não vai passar essa parte épica, sabe? Edificante da história, entendeu? Então, é sempre legal a gente procurar dar expressão para os nossos
personagens, para os nossos cenários, nossos próprios. É muito legal isso, e isso tem muito a ver com o que eu falei na última aula sobre a gente desenvolver nosso estilo próprio, porque essa expressão acaba vindo da gente, da forma como a gente atuaria nessas tais situações. Então, eu vou ler agora a introdução do capítulo, tá? Poses de atitude. Poses de atitude são desenhos sucintos em sua cena que passam o que o seu personagem está sentindo enquanto ele se move. Se você conseguir desenvolver sua habilidade de capturar uma expressão ou atitude em um único desenho, você já deu alguns passos em conseguir se comunicar com sua audiência com sucesso. Usando atitudes marcantes, você pode animar diretamente para ela, fazendo assim sua animação mais dinâmica e de fácil leitura. Elas também definem quem são seus personagens pela maneira específica que posam, especificando suas personalidades. Um dos meus exemplos favoritos está em Tex Avery, Little Rural Riding Hood. Quando entra no clube noturno, o lobo da cidade grande anda com firmeza, nariz em pé. Sua forma côncava direciona seu corpo até a ponta de suas pernas que se arrastam de forma graciosa pelo chão. Já o movimento de suas mãos, uma bagunça de ângulos disjuntados e movimento frenético, algo associado ao lobo caipira no início, entregam ele como realmente é, um idiota, coisa clássica. Quando você começa a trabalhar, imagine a si mesmo como um artista de tirinhas. Os melhores entre eles sempre conseguem expressar ação e emoção em um único desenho. Charles Schultz, Walt Kelly, Bill Watterson, Johnny Hart são alguns nomes que vêm à mente. Então, essa introdução aqui é o próprio Eric Goldberg falando sobre como um desenho, tipo, você dando atitude à pose de um desenho. E quando eu falo pose, a gente sempre pode aplicar isso aos cenários, aos próprios também. Não precisa ser exatamente ao personagem. Quando você dá atitude, isso já diz muita coisa, já passa informações que a pessoa não vai precisar pesquisar mais sobre, entendeu? Então, eu gostaria que vocês olhassem agora para a minha tela. Vocês só conseguem ver a tela compartilhada? Antes disso, eu quero só mostrar a parte que ele menciona do desenho do Tex Avery. Eu vou colocar aqui para vocês. Esse é o lobo o lobo caipira, né? Que você vê que é o vilão clássico. E aí, quando ele entra no... Para quem não conhece esse desenho, isso é muito bom, vale a pena procurar. Ele é sobre um retelling da Chapeuzinho Vermelho, só que com o lobo indo num clube noturno e vendo a Chapeuzinho Vermelho se apresentar como uma garota de couro, assim, é bem interessante aqui quando ele entra. Então, a pose dele é completamente... Eu nunca entendi essa piada. Essa aqui é específica, mas tudo bem. A pose dele é a pose de um personagem confiante, de atitude. Ele tá vestido de uma maneira rica, sabe? Mas quando você presta atenção nas mãos dele, a mão dele, ela não condiz com o resto do corpo, porque ela tá mexendo, tipo, ajustando a gravata, assim, de forma rápida. Ou seja, a mão é toda angulosa, assim, sabe? Um movimento mais frenético, que é uma coisa que, se ele tivesse calmo, entrando lá com toda a pompa, ele não estaria fazendo. Esse desenho, particularmente, ele é muito bom pra gente falar sobre expressão. Todas essas piadas de uma mulher bonita cantando no palco, e um lobo na plateia, completamente pirando, sabe? E aquela piada do você vê a silhueta de uma mulher bonita e de repente é a avó dela, sabe? Por trás da cortina. Todas as piadas originaram deste desenho aqui, do Tex Avery. Máscara, exatamente. O Máscara é uma referência direta a esse curta. Bom, então vamos aqui essas imagens que eu separei. Falando em atitude, um exemplo que eu gosto muito, que é recente, é o Drácula no filme Hotel Transilvânia. Que, se você for procurar imagens
promocionais dele, você vai perceber que ele sempre tá com a capa aberta, se mostrando confiante, assim, altivo, com o peito para fora, sabe? Só que sempre com a capa aberta, certo? Só que no desenho é muito normal ele virar um shape só, ele estar com a capa fechada e o movimento dele acontece justamente com o movimento da capa, né? Então ele não tem juntas, né? Não tem o cotovelo, caramba, o corpo dele é completamente uma linha só, saca? É muito interessante. E o que acontece? Por que isso? Porque o Drácula, pelo menos no primeiro filme, o Drácula é uma figura vilanesca, né? Ele é um vampiro, caramba. E nós associamos figuras vilanescas, tipo, figuras dantescas, terríveis, nefastas, a essa coisa de tipo, a pessoa tá sempre curvada, tá sempre a linha deles de ação costuma sempre ser mais côncava, sabe? O peito assim tá para fora quando eles, tipo, esse seria o normal. O peito tá para fora quando eles estão mostrando confiança, sabe? Alguns estão prepotência, mas o normal de uma figura assim vilanesca é ter uma linha de ação mais curvilínea para fora, sabe? Quer dizer, para dentro. Então, como o filme a gente não tem um vilão definido, o Drácula faz às vezes do vilão e do herói ao mesmo tempo. E isso se traduziu no concept dele, sabe? Então, como o cara sempre anda com a capa fechada, ele fica com essa cara de... ele tá sempre curvado, tem uma corcunda, sabe? Ele anda assim, meio que nas sombras, o rosto sempre com uma expressão meio mal encarada. Só que tem um porém. Ele também é o herói da história. E isso faz com que ele tenha linhas que sejam arredondadas. Então, isso bate também com o ator que fez ele, que é o Adam Sandler, né? A cabeça dele já é perfeitamente um ovo, então já combina muito. Mas ele é um personagem que não... Geralmente, quando a gente trabalha com vilões, a gente trabalha com ângulos, assim, sabe? Não, ele é totalmente arredondado. Então, quando ele vai ter alguma ação, você pode ver que as formas que ele faz com a capa são completamente, assim, são dinâmicas, sabe? Naturais, gestuais. Isso é muito legal, porque isso passa pra gente tanto a ideia de que o cara é um cara que tem esse papel do vilão, mas que provavelmente é um bom cara também, sabe? Ele tá tentando mudar. Isso é muito legal. E esse filme é maravilhoso. Se vocês não viram, eu recomendo os 3. Porque a animação é de chorar. Aí a gente tem um exemplo que é o completo contrário. Que são monstros de um jogo chamado Silent Hill. Não sei se todo mundo conhece. Aqui, no caso é Silent Hill 2. Se vocês não conhecem o jogo... se vocês não conhecem o jogo, tem o filme e essas personagens aparecem no filme. É interessante que vocês vejam elas se mexendo. Deixa eu ver aqui se eu consigo algum. Porque elas se mexem de forma angular. E isso, assim, essa forma quebrada, sabe? De ter muitos ângulos, de não ser um movimento natural, sabe? O corpo se quebra de formas que não são normais de acontecer ali. Mesmo quando ela tá reta, o joelho tá para dentro, sabe? E algo estranho, tipo, você consegue dizer que aquele personagem não é um personagem que você vai se aproximar. Mesmo que ela, tipo, vamos dizer que ela tivesse uma cabeça humana normal. Tipo, opa. Tipo, ainda assim, pelo movimento, a linguagem do corpo delas, do jeito que elas são cheias de ângulos, cheias de quebradas, e vão para frente, e vão para trás, você sabe que esse personagem é do mal, melhor não ir em direção a ele no jogo.
E isso funciona para nossos personagens também, sabe? Tipo, pega esse vilão aqui, que é um vilão bem genérico do... Acho que é do Silent Hill também, que é o Weeping Bett. Ele é meio parece um morcego, saca? É um monstro genérico, certo? Só que ele tem todos os pontos que a gente daria checklist de bicho do mal. Que ele é lânguido, fino, sabe? Todo cheio de ângulos. Ele tem os braços mais longos, ele tipo, tem a postura pra frente, assim, que é a postura de ameaçar, sabe? Não é... E, poxa, tipo, pensa nele usando um vestidinho. Ainda assim, não seria um cara que eu convidaria pra dizer minha casa, entendeu? Então, isso é uma coisa muito, muito legal da gente, mesmo que eu tivesse uma carinha legal também, mesmo, assim, ainda não seria alguém que eu chamaria para bater um papo, sabe? Tipo, não daria match no Tinder, gente, não adianta. Aí o quê? Então isso é o básico do básico de criação de personagens. Assim. Vilões vão ter criações assim, vão ser mais angulosos, sabe? Falando do papo de shape, a gente vai usar triângulos, quadrados nele, sabe? Até elipses, mas o redondinho mesmo vai ser o herói, aquele que o movimento é super natural, assim, dá pra tipo, quase que você consegue traçar ele, desenhar tudo numa linha só. Vilão não, vilão é um cara que você tem que tirar o lápis do papel várias vezes. Aí a gente tem os casos que são, né, o meio do caminho, que é o Patolino. O Patolino, ele é um personagem que ele não é o vilão, mas ele funciona de contraponto ao Pernalonga, né? Só que se a gente assistiu o Looney Tunes, a gente sabe que o Pernalonga é um grandíssimo maldito que engana todo mundo, sabe? Só traz caos e discórdia. Ele é terrível, mas ele é tido como o herói do Looney Tunes, né? Ele salvou o universo jogando basquetebol. Então, assim, ele é o nosso herói. Só que se você vê a forma como os dois são posados, o Patolino sempre, tipo, vamos ignorar as expressões dele. Ele sempre tá numa pose que remete à irritação, ele tá, sabe, nervoso, com esses ombrinhos assim pra cima, ou ele tá sempre com o queixo pra cima, sempre zangado ou muito confiante, uma pessoa pedante, sabe? Então, assim, é um personagem que ali não vai ser o mais agradável, entendeu? Mas você pode ver pela expressão corporal dele, das formas como... Tipo, isso seriam, assim, ilustrações chaves, poses chaves deles, né? Porque são aquelas poses que a gente vai encontrar em merchandising, em propaganda, em pôster. E eles são sempre representados com a personalidade mostrando, né? Já o Pernalonga é uma pessoa que ele é um malandrinho, entendeu? Ele é um malandrilson. Então ele vai se enganar que ele é só um coelhinho fofinho, estou aqui de boa. Só que olha a forma como ele é desenhado. Ele sempre desenha com essa perna cruzada, de tô boa aqui, sabe? Muito, só julgando você. E os olhos dele estão sempre cerradinhos ali com aquela cara de tipo, minha oportunidade, sabe? Então ele tem um corpo relaxado, sabe? O peito dele, quando ele tá estufado, nunca é tão estufado quanto o do Patolino, que é o exemplo. Tipo, ele nunca tá com essa postura ameaçadora mais do que o Patolino, entendeu? Ele, muito pelo contrário, ele se faz de vítima. Então, geralmente, ele tá, assim, quase que recolhido. Opa, desculpe, gente. Mas aqui um contraste entre os dois. Que olha como é interessante assim. Você coloca um pouco de atitude nos dois desenhos e você já sabe qual é a dinâmica entre esses dois personagens, sabe?
que o Pernalonga gosta de irritar o Patolino ele não, tipo, tem zero saco para lidar com o Pernalonga. E aí a gente já, vendo isso, a gente consegue lembrar de vários curtas. Você se lembra de dinâmicas similares que você tem com pessoas, sabe? Aquela pessoa que você gosta de irritar, porque você sabe que vai dizer você só achando graça, né? Tipo, você ali, não tô falando nada, tô de boa. E o cara muito irritadíssimo. A mesma coisa aqui, que é o Pernalonga em contraste com uma figura que, se eu não me engano, era o Médico e o Monstro. Eu não lembro muito bem desse curta, mas acho que era o Médico e o Monstro. É uma figura ameaçadora que, teoricamente, botaria medo. Jack Hyde, isso mesmo. Que botaria medo, ele tá achando que tá botando medo no Pernalonga, mas como o Pernalonga é do mal também, não tá se sentindo ameaçado, ele tá relaxado, tá de boa pra falar, sabe? Não tá se inclinando pra trás. Então, essa cena, tipo, pela expressão que o Jack tá fazendo, expressão que o Pernalonga tá fazendo, de novo, você consegue desenvolver, mesmo se você não tenha visto o episódio, você consegue desenvolver ele inteiro na sua cabeça, entendeu? Você sabe que no final, esse monstro vai se dar muito mal porque o Pernalonga é irritante pra caramba, entendeu? Ele tá achando que vai se dar bem, que o Pernalonga vai ser o meu experimento. Não vai nada bem pra você, coitado de você. Bom, vamos para outra tela de exemplo aqui, que é, ainda falando sobre as poses, mas é a pose típica do herói de ação. E eu peguei aqui alguns heróis fofinhos pra gente pensar assim também, que às vezes o design ele já te diz o que você precisa saber sobre um personagem, certo? Mas é verdade. Faltou o Pica-Pau, gente, mas vocês podem procurar também qualquer coisa. Só que o Pica-Pau, ele é mais louquinho, ele é mais maluco, sabe? Então as poses dele vão ser sempre de perna aberta, tipo, fazendo cara de maluco, porque ele é totalmente pirado. O Pernalonga não, o Pernalonga é profissional do mal, sabe? Então, quando você tem um herói, o ideal é que você coloque ele, mesmo em situações de perigo. Eu, por exemplo, peguem este link aqui, que é um link mais sério. Quase eu falei Zelda, gente. Quase. Então, é um link mais sério. Mas você tem que passar a ideia de que a ação que o herói está vivendo não é uma ação deprimente. Você tem que edificar o personagem. Então, ele nunca está em uma situação assim de... Mesmo, por exemplo, aqui. Esse link também está numa situação de recolhimento, mas você percebe bravura na ação dele, sabe? Ele não está recuando de alguma coisa horrível que aconteceu, não. Ele está se protegendo, mas ele está pronto para atacar, como é visto aqui pela posição da espada. Entendeu? Então, aqui a espada, o jeito como o braço dele tá, entendeu? E você vê que ele tá se preparando para atacar. E assim, o Zelda, oh meu Deus! O Toon Link. Aconteceu, a profecia já feita. Então, todas as versões do Link que você for procurar, mesmo as mais recentes, onde ele tá mais hominho, sabe? Tá mais velho, já não é mais um adolescente como no início, nenhuma criança, ele ainda assim ele passa a ideia do herói edificante, sabe? É o herói clássico que vai fazer de tudo para salvar, tipo, as pessoas que tiverem. A mesma coisa com o Mario. O Mario, ele já é mais o herói divertido. Eu acho que o Link estaria mais relacionado ao Mega Man também. E não é aquele herói cool, sabe? Aquele, eu sou o Sonic, sabe? Escola é para trouxas. Não, é sempre uma coisa que passa a bravura e a ideia de que a ação,
a ação não, a aventura que eles estão vivendo é divertida, mesmo que tenha um perigo de vida ali. Mas é divertido você passar por essas provações, sabe? Mesma coisa com Astro Boy, o Finn e o Jake, sabe? O Finn e o Jake eu acho que seria um exemplo mais legal dessa lista toda, porque eles são personagens muito expressivos, justamente por não ter... Ele é a parada do desenhar o herói sem ângulo nenhum, sabe? Eles são completamente fofinhos. O Mario é boring. eu acho a figura do Mario muito interessante, porque se você for pensar, eu acho que o Mario é o personagem que funciona ali na ficção. Se você for traduzir para a realidade, que ele é um senhorzinho, que é um encanador, e caramba, fica meio bad, sabe? Bad vibes. Ele funciona aqui nessa ficção. Aí o Goku é um outro personagem, principalmente quando ele era criança, que por ele ser muito... Geralmente tem esse quê de inocência, sabe? Você não vê malícia no rosto, nas expressões, nem nos movimentos dos heróis. A não ser que ele seja um anti-herói, né? Então você vê a inocência. Então mesmo quando ele tá bravo, que você tá vendo que ele tá fazendo um esforço aqui, é uma coisa meio lúdica, saca? Esse aqui... Nossa, esqueci, eu gravei o nome dele o dia inteiro. Tá tendo um anime deste negócio aqui, recente, que tá muito legal. Dororo, isso aqui. Só que antes ele começou dessa forma. Olha a diferença. Vocês viram... Nossa, eu não sei dizer de quando é isso, mas é muito antigo. É um dos primeiros animes que foi feito. É muito antigo mesmo. Então... Olha a diferença entre... Se vocês conseguirem pesquisar, deixa eu ver se eu acho uma imagem. Ai, não tô achando aqui. Enfim. Olha a diferença que um character design faz, né? Um negócio super inocente e fica... E aí eu peguei também algumas imagens do novo desenho de Tartarugas Ninja, que eu acho maravilhoso, eu adoro os diretores. E eu acho esse desenho super expressivo, sabe? Tanto que... Segredo aqui, gente. Eu fiz alguns trabalhos para esse desenho, e quando você recebe o guia de ilustração, eles são super enfáticos na parte de você não pode fazer poses poses não dinâmicas. Então eles te dão exemplos assim de dando um soco chato, um soco legal com ângulos forçados e tipo uma mão gigante, caramba, porque eles querem que seja mais dinâmico possível. E isso não é só na arte promocional, é no desenho em si. Então a ação do desenho é muito legal. E aí eu postei algumas imagens aqui, porque se vocês quiserem buscar de referência, eu acho uma excelente referência para quem está querendo deixar o desenho mais dinâmico. Eu acho muito legal. Isso, Samurai Jack, é muito bacana. Bom, e agora um último exemplo, preciso a gente pular para alguma outra parte do livro, que é o seguinte. Esses são desenhos todos de animação da Disney. Esses de cima foram feitos por um artista chamado Musical. Esses até esse Shere Khan aqui. Esses aqui são feitos por um artista chamado Musical. E do Scar, de um artista chamado Andreas Derra. Também nomes muito bons para vocês procurarem, certo? E aí, eu vou falar sobre silhueta daqui a pouquinho. Só vou terminar esse pensamento aqui. O que são esses aqui em cima? Esses aqui em cima são exemplos de senhoras fazendo, posando, né? Aqui no início, você tem aqui em cima, né, nessa linha de cima, você tem poses semelhantes, que são poses femininas, sabe? Só que a forma como elas foram posadas e como elas foram desenhadas já difere uma das outras. A primeira é a Madame Medusa, se eu não me engano, do filme Bernardo e Bianca. E
ela, como o vilão clássico, tem... Tipo, o musical é inacreditável para as pessoas, gente. É uma boa referência. Aí o que acontece? Ela é mais lenta, então pega essa mão dela, que é, tipo, quase uma coisa monstruosa. E o sorriso, todas as expressões exageradas. O fato do pescoço dela ser quase, tipo, ela não ter queixo. Ela é uma, tipo, a silhueta dela vem em cima e ela, tipo, os peitos caídos, entendeu? Então ela é realmente uma figura que te passa toda a ideia de uma pessoa decadente, certo? Esses dentes aí, que no desenho, se eu não me engano, são meio amarelos, os olhos dela são amarelos, entendeu? Mas que ainda assim tem aquela beleza feminina que ela tá, tipo, tentando manter. Então, você olha para ela e é muito fácil você falar, ela é vilã do desenho, sabe? Pela forma como ela age. No lado, a gente tem a senhora, que eu não sei o nome, eu só conheço ela como senhora, do filme Aristocatas, desculpa, fugi. E ela é uma senhora muito classuda. O jeito como ela se movimenta, ela é uma mulher muito boa, que ia deixar a herança dela para os gatos? Iria, eu faria o mesmo. Não sei se é o correto, não sei se nem se é legalmente possível, mas não vou julgá-la. Mas é uma mulher que age com elegância, se veste com elegância, sabe? Então é aquele envelheceu com graça. E tudo está refletido na forma como ela se movimenta, sabe? Então não são movimentos exagerados, assim, tipo, eu aqui com o ombro em ângulos que você nem conseguiria atingir, sabe? Não, são coisas delicadas ali, que você consegue sentir o movimento. Por exemplo, aqui ela tá agraciando um gatinho. Tipo, você consegue sentir o amor, sabe, dela por esse filhote. Ó, que fofinho, sabe? É uma senhora muito, muito classuda mesmo. E aqui, no final, você tem a minha favorita, que é a... exatamente, eu quero ser uma velha rica que nem ela. Essa pessoa é a pessoa que eu quero ser quando eu for velha. Mentira, eu quero ser a Madame Mim, porque a Madame Mim é muito legal. A Madame Mim é a vilã do Espada da Lei, que, de novo, é uma senhora, certo? Eu não acho que ela seja tão velha, quer dizer, falando em questões de ela é uma bruxa, né? Então ela deve ser mais velha do que todos esses personagens aqui. Mas em aparência física, ela não parece uma pessoa tão velha quanto as outras, mas ela parece mais descuidada. E aí ela tem as formas, como a gente gosta de falar, ela tem as formas ogras, né? Então o movimento dela é sempre muito pesado, ela não tem como a gente relaciona a feminilidade, tipo, movimentos leves, movimentos... Não, até quando ela tá fazendo uma pose, assim, sexy, você vê que é uma pose pesada ali, forçada, ela não consegue... Tanto que tem um momento no desenho que ela se transforma em uma moça bonita pra exibir os poderes dela, e você vê como os movimentos mudam completamente. Ela fica com os movimentos de bailarina, sabe? Então, super combina, sabe? E o cabelo totalmente despenteado, as roupas que, tipo, roupas que não são as mais elegantes, sabe? Tudo faz com que ela seja um personagem, a melhor personagem desse desenho. Ela é muito interessante. Madame Mim é o nome dela. E se você for ver qualquer vídeo da forma como ela se movimenta, no final do filme, ela se transforma no dragão. Quando ela se movimenta como uma senhorinha, ainda assim parece que ela tem o peso de um dragão, sabe? Porque elas têm aqueles movimentos pesados, mais descuidados, que parece que quando anda vai derrubar tudo. Bom, agora a gente vai falar desses dois exemplos que são o Scar e o Shere Khan. O Scar, né, Rei Leão, não preciso apresentar. Esses desenhos são do André Azerra. E Scar é um vilão muito gracioso. Existe, sim, toda a polêmica dele ser afeminado, ser afetado porque tem aquele queer coding, caramba. Mas não vamos deixar isso de lado no momento, vamos fingir que essa parte nefasta não existe, pra gente falar do jeito como ele se movimenta. Ele passa mais
mais impressão de realeza, aquela realeza que ostenta, realeza que se acha melhor do que os súditos, entendeu? Do que o Mufasa. O Mufasa, ele tem aquela... Ele tem muito mais um postar de herói, assim, do que de rei, entendeu? Exatamente. Alguém comentou aqui, Mufasa é força bruta, esse cara é a mente. Só que eu não diria que tá tão separado, porque o Mufasa, ele é um rei bondoso também. Então, ele não é, tipo, força bruta burra, sabe? Então, o Scar é snob. E você vê que o fato dele ser mais magrelo, assim, mais delicado nos movimentos, tem a ver com o fato de que ele não tem tanta força para lutar. Então, ele age muito mais com a cabeça dele, fazendo ali, tipo, manipulando as pessoas, manipulando as hienas, o Simba. Tipo, sendo uma pessoa a falciane, entendeu? Então, o poder dele vem da atuação, do jeito como ele mente. E isso tudo tá impresso na forma como ele se movimenta. Na forma... Tipo, até o fato do cabelo dele ter super movimento Pocahontas, sabe? Ser aquela coisa tão... que parece que dá para tocar até. E isso diz muito em relação a ele ser um mentiroso profissional. Porque ele sempre tem que estar ali fingindo, entendeu? E ele não pode tipo, ser vou matar o Mufasa. Ele não pode ser maléfico o tempo todo, ele tem que mentir. E isso se traduz muito bem no desenho dele. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho. Eu tenho esse livro aqui de animação da Disney, onde a gente tem uma sequência de animações do Scar. E aí vocês vão ver muito bem o que eu falo sobre animar... Tipo, ter um desenho estilo com movimento. Só um minutinho, gente. É difícil achar. Enquanto isso, se alguém quiser falar alguma coisa, fique à vontade, viu, gente? Estou todas ouvidos. Todos ouvidos. Complicado é que esse livro é muito grande, então... aqui, achei. Eu vou passar aqui para vocês. Ó. A gente tem uma cena que é o Scar se movimentando, se aproximando. Então, aqui, a forma como ele anda... Aqui é o momento em que ele está sendo vilanesco. Mas você pode dizer que tem graça na forma como ele anda, sabe? Ele não é força bruta. Ele parece ser leve. Porque ele se movimentando... E todo movimento que tem no corpo dele acompanha para as features da face. Então, você vê que o cabelo dele é acompanhado por esse movimento, a colocação dos olhos, da boca, sabe? Vocês conseguem ver? Se ele vier um pouco grandinho. Se eu derrubar aqui, me esmaga. Scar, meu primeiro crush. Aí, a gente tem, no segundo caso, o Shere Khan, que já é um caso de força bruta, inteligência e maldade num corpo só. Porque ele também é um personagem que é muito, muito, muito classudo. Ele fala como se... ele fala sempre fazendo gestos muito teatrais, sabe? E a fala dele é muito postada. Então, ele sempre, tipo, tem a voz muito profunda. Isso acompanha o jeito como ele fala, sabe? Só que no final, ele é um vilão que quer matar uma criança, né? Quer matar uma criança. Então, isso não se esconde no design dele, nem na forma como ele anda. Porque quando ele tá de perto, você vê essa parte teatral dele, essa parte meio afetada dele falando com os olhos fechados, confiante, sempre intimidando de uma forma classuda. Mas quando ele é realmente ameaçador, você consegue ver todo o peso dele. Ele não anda leve que nem o Scar. Você consegue ver o peso dele na tela. Então, ele tem o corpo... Ele até mais, se vocês forem comparar os dois,
ele é até mais, digamos assim, o corpo mais cheio, ele parece mais forte. Então, assim, ele é um personagem que encapsula os dois. E, poxa, digamos assim, se o Scar fosse uma figura tipo Drácula, ele seria mais um Dr. Hyde, sabe? Porque ele tem esses dois lados. Tipo, ele seria não um monstro de Frankenstein, porque ele também tem inteligente. Então, ele seria um Dr. Hyde mesmo. E, de novo, também, se vocês quiserem procurar concepts dele, vocês vão ver que é fantástico o que o Multical fez, porque ele consegue, pô, pega esse desenho aqui, essa imagem aqui. Olha quanta característica passa num desenho simples, entendeu? Você não tá vendo cenário, você não tá vendo nada. Mas você sabe, pelo queixo largo dele, a forma como ele tá fingindo a expressão, essa mãozinha aí muito falsa, e ao mesmo tempo o corpo grande dele, que ele é uma figura ameaçadora, mesmo ele fazendo uma expressão feliz, saca? Tipo, tem aquele tequinho do dente para você ver que ele tem os dentes afiados, entendeu? Pô, muito bom. Eu vou, se vocês não estão conseguindo pegar os nomes, eu vou no final colocar uma lista aqui com todos os ilustradores que eu citei, tá? Mas aqui, esses são o Multical e o Andreas Deja. Tipo, escreve Deja. Mas não se preocupe, eu vou colocar o nome e todos os livros que eu citei. Bom, que referências acabou? Eu quero falar um pouco. Vou deixar aqui. Eu quero falar um pouco. Só uma curiosidade. Tem uma animação do Eric Goldberg que é para o clipe da Paula Abdul. Ele foi o animador majoritário nesse gato estranho aqui no clipe da Paula Abdul. Então, se vocês quiserem ver, tem no YouTube, chama Opposite Sides. Não. Atração... Gente, eu tô conseguindo ler. Opposite Attract. Nome esquisito. Mas, enfim, se vocês quiserem ver um trabalho de animação do Eric Goldberg, tá aqui. Ele animou a maioria desse gato principal. É bem legal esse clipe, aliás. Ó, que da hora. Eu posso setar isso aí. O tigre é muito, muito, muito amigável mesmo. Mas quando ele chega na floresta... É que assim, quando a gente vai desenhar um personagem, ele nunca é composto só da imagem. Sempre a gente tem que levar em consideração que ele também provavelmente tem uma voz. Se ele não tem voz, ele vai fazer sons, entendeu? Ele tem todo a forma como ele interage a forma como eles interagem com os outros personagens, entendeu? Então, tudo isso, todas essas informações vão dando personalidade para o personagem. Mas, às vezes, a gente consegue dar muitas informações só na maneira como a gente desenha. Então, o Shere Khan, no caso, quando ele chega na floresta e a primeira interação que ele tem, se eu não me engano, é com aquela cobra, e ele já chega ameaçando ela, já procurando pelo Mowgli, e já, tipo, dá uma surra nela quando eles se encontram, você já sabe que é, tipo, up to no good, saca? Bom, eu quero pegar uma parte do livro. Alguém pergunta do silhueta. Eu quero mostrar essa imagem do livro, que é o seguinte. A gente sabe os conceitos de desenho, que para você ter um desenho dinâmico, é legal você fazer a linha de ação, né? Porque essa linha vai guiar o movimento do corpo. É quase como se você fizesse a linha, tipo, ela fosse o esqueleto e você construísse a figura em volta dela. Porque ela tá guiando o centro da sua imagem. Tipo, a ação. É por isso que se chama linha de ação, entendeu? E só essa linha já te dá muita informação. Por exemplo, nesse primeiro aqui. Nesse primeiro, a gente pode ver que o rapazinho segurando a flor, eles têm um pouco de confiança, mas tá um pouco tímido, com esse braço para trás, entendeu? Então, ele tá assim... É aquela timidez / confiança, tipo, vai dar certo, vou tentar. O segundo, a derrota total, né?
tipo, costas totalmente arqueadas, cabeça para baixo, pernas se arrastando, assim como os braços. E no terceiro, não sei o que aconteceu, recebeu um texto, recebeu um match no Tinder. Ele está muito feliz, então ele está saltitando no ar, a expressão de felicidade. Você não consegue ver muito do rosto dele, mas o jeito como ele está abraçando o mundo, ele está saltitando, isso a gente associa, são ações que a gente associa a uma pessoa que está feliz, entendeu? A não ser que, sei lá, ele ficou completamente louco depois de ter levado um fora. A relação da silhueta é que todo desenho, é legal a gente poder passar informações não só com linhas, mas também com a silhueta, entendeu? Porque esses desenhos são completamente legíveis, mesmo sem detalhes. Isso é bacana, porque mostra que seu desenho é forte, entendeu? Você tem ali, você pode, vamos dizer que você precisasse trabalhar com uma cena em negativo, você não pode desenhar, só tem a silhueta do personagem. Pô, você tem as mesmas informações que eu dei em cima, aqui embaixo. Nenhuma, tipo, tá em detrimento das linhas, saca? Então, silhueta é muito importante. Se você acha que seu desenho tá duro, ou seu desenho não tá dando muita vida, pô, faz faz um bloco de cor nela, vê se funciona como silhueta. Se não funciona como silhueta, dá uma ajustada ali, tipo, tenta. Cara, o Liquify é uma ferramenta maravilhosa para isso. Tenta exagerar mais um pouco a pose dele, sabe? Colocar os membros assim de forma mais exagerada. Se ele tá, tipo, tá bravo, tenta levantar os ombros, sabe? Abaixar um pouco a cabeça. Ou se ele tá numa pose heróica, coloca esse peito pra frente, meu. Então, tenta exagerar um pouquinho, assim. Também não vou falar para vocês exagerar muito, porque eu não sei até que ponto o personagem de vocês é estilizado, né? Mas mesmo quando a gente está desenhando clássico, a gente pode fazer esses exageros. É uma questão de. Quando a gente está trabalhando com linha, a gente não tem muita regra, entendeu? A gente pode tentar reproduzir a realidade, mas a gente aqui tá livre, sabe? A realidade é chata. Quando a gente vai dar um soco em alguém e alguém fotografa, a nossa mão não fica gigante para dar a dramaticidade. A gente tem essa liberdade no desenho. Então, pô, experimenta isso. É importante o nosso desenho ter uma silhueta que seja legível. Entendeu? Mesmo que alguns elementos se confundam, por exemplo, nesse aqui do meio, a gente não consegue ver o braço de forma clara. Mas a gente consegue ler a ideia. Entendeu? Então é muito importante. Principalmente, vai funcionar principalmente para dar vida, porque você sabe que esse desenho, ele funciona das duas formas. Isso é, tipo, se você tem um personagem que funciona de uma forma ou de outra, isso é um personagem com vida. Deixa eu ver aqui. Ai, fechei minha pasta. Não fechei. Aqui, a ideia de você ter atitude na ação, certo? É um personagem que é uma sequência de acontecimentos, que o personagem está andando, ele está na primeira imagem, ele está se preparando para correr. Aí na segunda, tipo, ele está levantando a perna, ele vai dar aquele spot, né? Aí na segunda ele já está correndo. Na terceira ele encontrou uma flor, então parou de sopetão, pulou sobre a flor e aí deu de cara com um ancinho. Não é um ancinho, isso eu não sei o nome. Mas você vê que na quarta imagem o movimento dele é tão exagerado que você não consegue, tipo, você não vê de primeira que ele tá pisando numa ferramenta. Toda a sua atenção está nessa área vazia entre a flor e as pernas dele. Tipo, a cara dele, o cuidado, sabe? E são todos desenhos, de novo, que funcionariam muito bem na silhueta. E você consegue fazer esse exercício de imaginar a linha de ação em todos eles. Entendeu? Se você quiser que eu pegue aqui no Photoshop, tipo, a linha de ação seria assim, 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 tipo assim. Deixa eu baixar aqui.
Esses são, como eu falei, esse livro ele tem muitos conceitos de animação. Então, às vezes, a gente está falando de sequências e como o animal era uma corrida. São coisas que não necessariamente são as mais importantes para ilustração, mas tudo a gente pode aplicar na nossa área, né? Como eu falei. Então, deixa eu abrir aqui. A gente vai falar um pouco sobre atuação na animação, que é uma das partes dos primeiros capítulos. É uma parte até grandinha que a gente vai estender para a próxima aula, que ele fala sobre atuação. E o que é atuar, se não você... Eu não sei quem disse essa frase, mas todo animador é um ator também. Acho que foi o Glenn Clean, não sei. Enfim, atuar na animação é você simplesmente, tipo, passar a ideia, tipo, é você fingir que aquele personagem está vivo e está vivendo por uma certa situação, certo? E essa certa situação leva ele a reagir de uma forma, a ter sentimentos, a ter reações. Você precisa passar isso no desenho. Que, por exemplo, aqui nessa sequência, ele começa falando sobre como criar seu personagem. Então, vou falar um pouquinho. Ele começa falando o que é atuar bem numa animação. E uma das frases-chave desse capítulo é: simplesmente convencer a audiência que o personagem existe. Ele deve estar no controle das suas ações e não apenas um monte de rabiscos no papel. Ou seja, o personagem, ele tem que se sentir vivo no desenho, porque senão vai parecer realmente um desenho, entendeu? Agora, quando você me passa uma informação, que nem essa sequência aqui, eu consigo ver personalidade em todos esses 4 exemplos. Um é doente, é fraco, o outro é o fortão, sabe? O outro é o cara mais bobão, a força bruta, e o outro é um velhinho. Isso aqui vai me passar uma informação sobre a personalidade deles, mas sobre o estado físico deles, mas também sobre a personalidade. Então, um você vê que tá cansado. O outro, ele é meio bobão pela expressão dele. O outro é confiante, porque tem esses, tá tipo mostrando os bíceps. E o outro tá, né, já tá ali no bico do corvo. Isso interessante. Aí, o que faz a gente fazer um personagem convencer a audiência? Como a gente cria esse personagem? Esse personagem, ele vai vir a partir do momento em que você conhece ele, que você... Tipo, vamos dizer que você desenhou esse personagem, certo? Então, eu vou abrir aqui para vocês o exemplo que eu fiz hoje. Que é um personagem que eu criei rapidinho aqui, que se chama Minhakito. Ele é um alienígena que trabalha no espaço e trabalha com mineração no espaço, entendeu? E ele é um herói, é um típico herói. Então ele tem a pose Minhokito. Ele tem uma pose heróica, sabe? Ele acha que o trabalho dele é muito importante, ele tem a atitude de sempre colocar o time para frente. Isso tudo, eu fui pensando, é uma sanguessuga, exatamente. Isso tudo eu fui pensando, só que tipo, ele se chama Minhokito, essa é a piada, entendeu? Eu fui pensando enquanto eu desenhava ele, entendeu? E aí, o fato de eu pensar nesses outros elementos que não estão tipo, sendo mostrados aqui nesse design sozinho, vai me dando informações para eu poder, tipo, desenhar mais dele. Eu sei que se ele é um personagem corajoso, eu não vou desenhar ele no momento de tensão, recuando de um problema, certo? Aí, o que eu fiz aqui é um exercício que a gente vai tentar. A gente vai tentar transformar ele de um herói clássico para 2 outros tipos de herói, né? Que é o herói mais fanfarrão, pensa num Han Solo da vida, e o herói trapalhão. Entendeu? Pô, até meio Didi isso aqui. Mas você vê aqui, ó, eu comecei com a linha aqui, porque
eu me inspirei muito nesse aqui, no Bugs Bunny, que tem sempre aquela pose mais solta, mais relaxada. E eu fiz o personagem sem rosto, pra gente ver que às vezes a expressão ela não está somente no olhar, nos features do rosto, né? Tá no jeito como o personagem se posta. Interessante aqui. Então, assim, mesmo que ele esteja ali recuado, ele ainda tem o peito estufado, sabe? Que demonstra confiança. Aliás, uma coisa que é muito boa para vocês estudarem expressão e caramba, é assistir aquele tipo de vídeo em que eles fazem análise de leitura corporal, sabe? Então, tem um brasileiro que chama, acho que Metaforando. E ele demonstra no vídeo como em cada ação, cada mentira que a gente conta, um momento de medo, os nossos músculos vão se retraindo de forma inconsciente, entendeu? Então, cara, isso é ótimo. Ele fala que quando você tá contando uma mentira, é normal que seus ombros, eles deem tipo, sua cabeça faça assim quando você conta a mentira, mesmo inconsciente. É incrível, é incrível. E quando você tá falando com alguém que você gosta, seu corpo vai para frente naturalmente. E quando você se retrai, é porque você não gosta muito de com quem você tá falando. Então, aqui, o Minhoquito, agora ele é mais um herói, tipo, você vê que não tá ligando muito pro trabalho dele. Ele continua com as mesmas features, não mudou nada. Mas ele tá ali de boa, ali, talvez escutando uma musiquinha. Tá curtindo, em vez de estar fazendo o trabalho dele. Bem a minha cara. Ele tem. E a gente pode brincar, assim. A gente pode brincar com. Tipo, por exemplo, você vê que a boca dele é uma coisa redonda. Mas quando a gente tá lidando com cartoon, com caricatura, a gente pode brincar com o formato das coisas, sabe? A gente pode, tipo, por exemplo, Transformers. Transformers, teoricamente, o robô, ele tá ali com o rosto todo de metal, então ele não teria muita movimentação. Mas quando a gente desenha ele com o semblante bravo, com, tipo, rugas de nervoso na cara, porque a gente tem essa liberdade, sabe? Senão não seria tão legal de ler os quadrinhos, de ver os desenhos. Ele passa que aí, tipo assim, nesse desenho, mesmo que ele esteja completamente para trás, meio retraído, você vê que ele tá relaxado, tá de boa, ele passa confiança, porque ele tá ali no momento de boa. Aqui eu quero passar que ele seja um herói que não inspire tanta confiança. Então, o corpo dele vai ter essa linha de ação, porque ele está correndo, mas ele tá correndo de forma meio desengonçada, sabe? Ele não é aquela corrida, tipo, super corrida do Tom Cruise nos filmes, sabe? É uma corrida meio desengonçada. Você percebe que ele pode tropeçar e cair a qualquer momento. Pode derrubar a arma, saca? Você pode exagerar a boca dele também para achar que ele tá com uma expressão de tá gritando ou tá simplesmente assustado. Ele pode estar fugindo de alguma coisa ou perseguindo alguma coisa, mas não muda o fato de que ele tá fazendo disso de forma desengolçada. E às vezes a gente exagera mesmo as proporções, porque quando a gente vai fazer uma corrida, é legal você dar muito enfoque no pé que está tocando o chão. Porque quando o pé faz contato com o chão, é o momento em que a pose do personagem é definida. Então você pode ter numa simples caminhada várias poses, tipo, como eu mostrei aqui antes.
Ele tá correndo de boa, aí para, e é toda vez que o pé dele toca o chão, essa mudança de atitude acontece. Então aqui ele está mais, tipo, o Bonder. A cauda, tipo, eu penso assim, personagens que têm cauda, é muito legal brincar com a ideia deles tropeçando na própria cauda, sabe? Porque é uma coisa bem... Gostei do Minhoquito, acho que eu vou finalizar ele depois. Minhoquito é um... É, o Earthworm Jim, adorava esse jogo, gente. Quem vai, pode... Com certeza tem inspiração aqui. Gostava dele porque ele tinha aquele corpo ali de herói, mas quando ele saía, ele era só uma minhoquinha, né? Eu adoro quando é isso. Tinha um personagem num dos Power Rangers. Era o Samurai Storm, alguma coisa assim, que a Saiban refez. Que era um monstro samurai muito do sinistro. Tipo, você tinha medo dele, ele tinha umas ombreiras gigantes e aquele capacete clássico de Power Rangers. E aí foi revelado no show que abria e era tipo um insetinho controlando ele. Assim, tira todo o respeito que você tem pelo vilão em 2 segundos. Mas é muito massa. Eu acho que quebra a expectativa. Acho bacana. Bom, é um pouquinho assim, mudando uns isso, quando eu falo assim, essas 3 facetas podem ser a mesma pessoa em situações diferentes, entendeu? Ela não precisa ser o personagem, ele é heróico, então ele sempre vai ser heróico. Ele nunca vai ser covardão, ele nunca vai ter um momento de relaxamento, não. Esse herói, ele, tipo, como uma pessoa, tem várias facetas. Você vende, como aqui, ó, que o Eric Goldberg fala no livro dele, não se baseia apenas em clichês de desenho e animação, mas sim nas observações do mundo ao seu redor, pessoas reais e observações de si mesmo. Ou seja, você não tem só uma faceta. Tipo, se você for se descrever, raramente você vai se descrever com uma palavra só, sabe? Eu sou amigável, heróico e corajoso. Tá, mas você nunca teve um momento de raiva, você nunca teve medo, entendeu? E agora, a gente vai fazer o contrário. Que assim, o Minhoquito tem um primo que é do mal. Ele não é do mal especificamente, mas ele é uma pessoa muito invejosa, muito invejosa. E ele não gosta muito do Minhoquito. O Minhoquito talvez tenha recebido a promoção que ele queria, não sei. Então ele tá, você vê nessa postura dele, que ele tá nervoso. Aí a gente vai transformar ele num vilão, que vai virar um vilão sinistro, e depois um vilão, tipo, vilão do James Bond, saca? Então, que tudo tem a ver com a forma como você posa o desenho, né? Como eu falei, aqui é mais naquele esquema das enfermeiras do Silent Hill, com um ângulo, sabe? Uma pose meio esquisita. Você vê que não é natural, tipo, essa cara para baixo. Tipo, até a gente coloca umas babinhas saindo, que ele tá muito nervoso. Ele é basicamente a mesma coisa que o primo dele, que é o Minhoquito. Eu preciso, inclusive, pensar no nome para ele. Vocês podem me dar dicas. Eu vou Olha no aceitar. chat. Oi? Minhocroto. Não, peraí. Minhocroto. Excelente, excelente. Sabe quando você fica com tanta raiva que você até baba? Eu não sei contar vocês, acontece comigo o tempo todo. Minhocroto, tá difícil aqui essa vida. Então, assim, vamos dizer que ele ganhou. Ele não se deu bem, aí no embuste de raiva dele, ele ganhou um poder telepático lá que ele escavou e agora ele é poderoso, certo? Então ele deu medo até.
Ficou um negócio meio sinistrão. Foda que chamar ele de Minho Croto é complicado porque é o mesmo esquema do Scar, né? Tipo, você tem um filho vai se chamar Anjo Bendido de Deus e o outro vai ser o Capirotão. Tipo, o que você espera dessa criança? E agora a gente vai desenhar ele como um bilhão paspalhão, que é aquele vilões, ó, vou conquistar o mundo. Que nem o vilão do Austin Powers. Eu quero que vocês me deem 1 milhão de dólares. 1 milhão, muito pouco. 1 bilhão, então. Ah, é, tem cicatriz, eu esqueci a cicatriz. Esse aqui, tipo, geralmente, quando eles estão rindo, quando você tá rindo maleficamente, eu não sei se vocês fazem isso em casa. Eu vivo fazendo isso o tempo todo, rir maleficamente. Então a gente ri tão forte, tipo, a gente coloca o nosso peito pra frente pra rir, que dá até aquela crise de asma. Então, assim, não façam isso com frequência, gente. Eu sei que às vezes fazer o mal é muito legal, é muito divertido, mas maneira aí na risada maléfica. Ele vai ter uma botinha agora, eu decidi. Gente de bota não é confiável, não. Tipo assim, ó, o peito dele assim pra frentão, uma linha de ação bem pra frentex. Que não dá pra ver. Quase dá. Vamos exagerar um pouco mais a boca dele. Quase não dá pra ver a expressão dele. Dá pra ver os dentes. Minho croto que você fez aqui pra estar rindo tanto. Eu coloquei uma moeba dentro do sapato dele. Quando ele acordar amanhã, for vestir o sapato, não sabe o que espera por ele. Bom, vocês podem ver aqui, não são mudanças muito complexas dos personagens, mas a gente tipo, pode ver que são tipos de fazer gutural. Eu não sei o que é também não, mas eu acho assim que é um conhecimento interessante que você pode passar para os outros. Vou falar com o Rick para ver se você consegue ter uma aula no Jornada também, que eu gostaria de aprender. Ah, nossa, legal, hein? Nem Black Matter. Gente, eu acho incrível a forma como as pessoas conseguem usar a garganta e não ficar completamente mudas no dia seguinte. Porque eu, toda Comic Con que eu vou, passo o dia inteiro, passo o primeiro dia falando com as pessoas, aí aquele ar-condicionado no talo e falando o dia inteiro, eu fico sem voz no dia seguinte. E assim, é ficar sem voz e no terceiro dia eu já tô sem voz, literalmente. Eu não tenho nada, não sai nada. Só sabe aqui. Então, assim, eu tenho poder vocal zero. Acho incrível. Bom, como vocês podem ver aqui nesse segundo exemplo, ele não tem uma linha de ação muito doida, muito exagerada. Mas isso você tá vendo de frente. Se você visse ele de lado, ele provavelmente estaria postado assim, sabe? De forma bem sinistrinha. Com os braços para cima. Então, às vezes é questão de ângulo, né? Que você vê, né? E com a linha de ação exagerada. Mas acho que o melhor exemplo é esse aqui, né? Que tá muito doido. Meio preparando pra atacar, exatamente. Aquela parada. Às vezes, nossa, pensei que tinha visto uma pessoa aqui atrás, que susto. Quase morri. Desculpa.
às vezes, vale a pena a gente buscar referência nas coisas que a gente gosta. Então, se é um filme que a gente assistiu e você fala, nossa, esse personagem é bacana, né? Você começa a estudar ele e você vê que não só tá na forma como ele atuou ou na forma como ele foi desenhado, sabe? Não é só o design. Tem algo a mais. E provavelmente esse algo a mais é a forma como ele se mexe. Um exemplo muito bom é naquele filme Ilha do Tesouro, da Disney. Que é um filme muito, muito injustiçado, que é bom sim. Vou enfiar meu dedo na cara de quem falar o contrário. E o vilão do filme é o Silver, né? Que é o pirata. E ele tem uma forma de se mexer que é muito diferente. Ele, inclusive, foi animado pelo Glenn Keane, que é também outro veterano muito legal da Disney. E ele tem uma forma muito diferente de tudo que eu já vi de se mexer. Ele é um cara que também faz a Falciane, né? Mas de uma forma muito amistosa. Então, é aquela coisa da gente não ver certos estereótipos sendo traduzidos. A gente vê o quê? A pessoa que é afeminada, a pessoa que é extremamente heróica, a gente já vê a pessoa que é covarde ao extremo, mas tem certos estereótipos que a gente não vê muito traduzidos para a mídia, né? E ele seria aquele cara extremamente legal, aquele cara com que você, tipo, o dono do bar que você vai tomar uma breja, sabe? Você pode sentar lá e conversar. E é tão legal a forma como ele foi animado e a atuação dele, que ele parece um personagem muito, muito vivo, sabe? Ele parece um personagem real. E quando faz a revelação no final de que ele é o vilão, ser muito mais eficiente, sabe? Mais eficaz. Esse filme é lindo, gente. Amo. Esse filme é lindo, parabéns. Parabéns, gostei de ver. Toda vez que eu falo desse filme, alguém vem me desafiar. Você vem na minha casa, ofende meu filme favorito, salga minhas terras e ainda me dá um tapa na cara. O filme que eu tô falando é Planeta Tesouro. É uma animação que saiu, acho que nos anos 2000, por aí. Olha, só uma curiosidade. Antigamente a gente não tinha internet. A gente sabia dos filmes através de quê? De revistas. Por exemplo, o Mulan, eu descobri abrindo um jornal e no meio do jornal tinha um pôster gigante de Mulan. E era só, assim, não era o pôster do filme em si. Era uma cena dela correndo, meio visto de cima, correndo dos urnos na neve. Então tinha o cavalo aqui na ponta, e os tracks do cavalo, né, as pegadas, e algumas espadas, assim, tipo umas mãos com as espadas. E eu vi esse pôster no jornal, e foi assim que eu descobri essa Mulan. Planeta do Tesouro, eu descobri lendo uma review de cinema, de um crítico de cinema, na revista Veja. Eu acho que a internet já existia, mas aí tinha, tipo, sei lá, Fotolog, não era um negócio como hoje. Eu descobri muitos filmes também comprando VHS em banca de jornal. Ai, ai. VHS. Eu não peguei, assim, eu peguei, tipo, bastante a era do VHS quando eu era criança. Aí depois veio o Blu-ray. O primeiro filme que eu assisti em Blu-ray foi Shrek. Por isso que eu gosto até hoje. Não falem mal de Shrek na minha frente, senão eu vou te dar tapa na cara. Depois eu vi a Nova Onda do Imperador. Foi assim, cara, foi uma dobradinha incrível de filmes que eu vi nesse dia. Foi maravilhoso. Comprei meu DVD player, aí eu vi Shrek e o Nova Onda do Imperador. Foi um dia muito divertido. Aliás, Nova Onda do Imperador. Para vocês verem como posar um personagem de forma estereotipada, mas muito eficaz, é excelente. Porque, cara, o Cusco com aquele maneirismo dele totalmente babaca, o Krunk com a forma dele grandona, inclusive é uma aula de shape, né? Porque a Isma é basicamente
cara, são várias partes quebradas, né? Tanto que eu gosto da silhueta do peito dela, que é tipo essa parte, né? Essa parte do torso, aí tipo um peitinho e desce um pouco e aí já é a coxa, muito bom. Aí, pô, a gente, tipo, assistiu muita coisa em DVD comprado em banca também. Eu assisti Labirinto pela primeira vez, um DVD assisti Dark Crystal também. Era legal. Era legal essa época porque a gente ia numa locadora, a gente não tinha mais, tipo, nada para se basear além da capa. Então, várias vezes eu aluguei filmes que eu não sabia, tipo, que hoje eu amo, mas não fazia ideia do que era, só porque eu achei a capa legal. Várias vezes. Muito bacana. Inclusive, mostrei o Mundo de Jack. É maldade. Bom, gente, eu acho que vocês entenderam a ideia básica da aula de hoje, né? Que é sobre posar seus personagens com atitude. Então, você já desenha um personagem tendo atitude que vai refletir a personalidade deles, certo? Isso usando todas as ideias básicas do desenho, que é a linha de ação, uma silhueta legível, você usar de experiências próprias na atuação do seu personagem. E só isso você vai conseguir fazer construções melhores no seu desenho, porque você vai passar mais informações, ao invés de ter um personagem parado ali, entendeu? Porque, sim, a forma como ele está vestido vai passar muitas informações? Vai. Mas, às vezes, podem ser informações enganosas, entendeu? Tipo você pode estar olhando para o meu Minho Croto aqui e achar que ele é um personagem... Ele tá vestido que nem um herói, entendeu? Então, o que vai diferenciar ele é a atitude. E pensa assim, quantas pessoas você viu na rua em que uma pessoa que você acha que pode se aproximar porque ela tá mais altiva, andando de boa, tá sorrindo enquanto anda, e aí, sei lá, você vai perguntar as horas para alguém, aí tem aquela pessoa parada no canto ali, no celular, do celular encostado no nariz. Sabe? Você já consegue dizer um pouco, não são personalidades fixas da pessoa, mas você consegue dizer o humor delas ali naquele momento, entendeu? Que uma talvez não queira ser incomodada, outra esteja mais aberta. São ideias preconceituosas, né? Tipo, um preconceito que você cria daquela pessoa no momento, mas isso é interessante para trabalhar numa narrativa, porque esse preconceito que a gente tem no personagem ele serve para a narrativa. Tipo, você pode quebrar isso ou você pode piorar esse estereótipo que você está criando, sabe? Ah, ele era só um cara meio babaca, mas aí ele ficou realmente sinistro, sabe? Eu acho... poder responder uma pergunta. Como eu sei que posso pose usar para personagens não tão exagerados? Por exemplo, uma cientista tímida, uma mecânica extrovertida, certo? Isso vai muito daquilo que a gente falou, que eu li aqui, vou ler de novo para vocês. Não se baseia apenas em clichês de desenho e animação, mas sim em observação do mundo ao seu redor, pessoas reais e de si mesmo. O que você faz? Você não quer exagerar a pose dela, você quer fazer uma personagem, mas passar a ideia do que ela é, mas não quer exagerar, não quer... Cara, você conhece alguém tímido? Você conhece alguém extrovertido? Observa alguém numa situação de dia a dia, sabe? Pô, esse meu amigo aqui, ele é meio tímido. Observa ele numa situação social. Quando tem um grupo, vamos ver como ele fica nesse grupo. Então, por exemplo, talvez você vai ver que enquanto uma pessoa extrovertida toma a liderança do papo, ele fica mais ali, tipo, se ele estiver bebendo alguma coisa, segurando o copo com o braço mais junto, que isso mostra que a pessoa, ela tá meio que se recolhendo dentro de si. Isso é um sinal de timidez. Ou ela tá com o olhar perdido, sabe? Isso significa que ou ela tá pensando em outra coisa, talvez no nervoso dela, ou ela tá desinteressada. Então, é uma pessoa que tá ali meio alheia. Uma pessoa extrovertida, ela geralmente é alta. Por exemplo, vocês estão me vendo aqui falar e eu tô soando como uma pessoa extrovertida hoje. Eu sou extremamente tímida em situações. Tipo,
em situações sociais, extremamente. Tipo, se vocês me virem na rua andando, vocês vão ver que eu tô com o olhar perdido, tô geralmente suando, porque eu fico nervosa em multidões, sabe? Eu tô olhando para os prédios, para o céu, mas eu não olho para as pessoas, entendeu? Eu sou extremamente tímida, mas às vezes me dá um boost de confiança para falar. Assim, como eu não tô falando assim com pessoas presentes, mas antes de começar a aula, eu tava assim, no suadouro total. Eu tive que até que passar um paninho aqui no sofá, que tava difícil. Ah, mas, mas assim, tenta observar uma pessoa nessa situação, sabe? E não quando você não quer exagerar, a melhor referência que você vai ter é a vida real. Se você não tiver como, você tem que fazer o trabalho, se não tiver como procurar essas referências, assim, tipo, ó, hoje vou explorar o mundo afora e ver como as pessoas agem, tipo, ou se você não se sente bem sentando numa mesa observando as pessoas enquanto elas passam, sabe? Tipo, tudo bem, a gente tem filmes, a gente já tem atores para isso. Então pega um personagem que você acha que encaixa mais ou menos e observa como ele age no filme, porque um trabalho de um ator é isso, né? Ele vai te passar, ele tem todo um trabalho que vai além de entregar as falas. É um trabalho de movimento de corpo, porque se tem um personagem covarde, mas ao mesmo tempo ele está andando com os ombros para cima, você não vai acreditar, entendeu? Então ele tem que estar mais prostrado. Ele tem que ter uma linguagem visual que mostre que ele é um personagem que tem convicções ou que tem ele assim, ele não é uma linha reta, mas ele é consistente. Consistente era a palavra que eu tô falando. E tá procurando. Então é um personagem que tem consistência, entendeu? Então não adianta ter certas atitudes em só certos momentos em que você tá na tela. Não. Você tem que. Se você tá vendo esse personagem andar no background de uma cena, ele tem que corresponder ao que ele é, assim, no papel. Isso é um trabalho de um ator, entendeu? Dar vida a um personagem fictício, que não existe. Você tá ali. E é um trabalho de um animador também, é um trabalho de ilustrador, trabalho de um concept. Exatamente, alguém mencionou a diferença entre o Clark Kent e o Superman. É muito bom esse exemplo, porque a gente fala, como a Lois não reconhece o Superman com o óculos? Porque o trabalho dele de se disfarçar vai muito além de, tipo, puxar o cabelinho e tirar o óculos, entendeu? Ela não reconhece porque o Superman é uma pessoa heróica, é uma pessoa que é extrovertida, fala grosso, sabe? Quando enfrenta os vilões, ele não passa nenhum sentimento de medo. E o Clark Kent não. O Clark Kent, ele é falho, ele é humano, ele é principalmente muito, muito tímido. Isso é uma coisa que sempre aparece nos quadrinhos. O Clark é tímido. Então, quando ele fala com a Lois, ele sempre fala: oi, Lois, tudo bem? Ele sempre tá, tipo, meio curvado, sabe? E isso, às vezes a gente não consegue perceber porque pra gente é ridículo, a gente, como um espectador de fora. Mas quando uma pessoa muda a atitude, ela se transforma. Tanto que, cara, tem atores que você não consegue reconhecer no filme, porque elas se transformam não só fisicamente, mas de atitude. Mio Croto dá um pau nesse Superman malvado aí. Gente, muito bom. Vocês ficaram com alguma dúvida a mais? Pode ficar à vontade para perguntar, porque as aulas de hoje já meio que o que eu tinha a trazer meio que acabaram. Agora eu quero responder dúvidas ou liberar vocês para a balada de sexta-noite. Não sei como vocês vão curtir. Alguém comentou aqui. Alguns atores, se você encontrar especialmente, você tem um choque. Sabe? Isso é muito real. Eu vi o Tom Cruise quando eu fui na Comic Con lá de San Diego. Eu encontrei com o Tom Cruise. Tom Cruise é muito baixinho. Você nunca diria que ele é baixinho assistindo os filmes dele. Não só pelos efeitos visuais, mas
pelo tipo de personagem que ele interpreta. Entendeu? Que ele é sempre uma pessoa muito ativa, que corre muito, que bate muito, caramba. E ele é muito baixinho, ele é, tipo, muito menor que eu. Então, cara... Eu queria saber mais sobre quadrinhos, não é nada específico, aí fica difícil. Eu quero falar sobre quadrinhos, mas nesse momento no Jornada, a gente está focado mais em ilustração, certo? Mas eu vou perguntar para o Rick se a gente consegue sim abrir uma aula para falar sobre quadrinhos, porque eu acho que é um mercado que não está muito claro assim, no Brasil. Tipo, a gente tem uns profissionais que trabalham para aqui, para fora, mas é uma coisa que a gente fala muito sobre. Eu adoraria falar, e é o que eu tenho, tipo, é o que eu tenho realmente, eu tenho assim, a carteirinha para falar, porque eu leio quadrinho que nem uma louca, gasto dinheiro que eu ganho fazendo quadrinhos, lendo quadrinhos, é triste, mas é a minha realidade. Então eu vou falar com ele para ver se a gente consegue fazer uma aula sobre quadrinhos, porque né, não diferencia muito a parte de você, principalmente a parte de narrativa. Tipo, você tá usando ali atuação para contar uma história. Tipo, você tá usando tudo que você sabe de ilustração para contar uma história, uma narrativa sequencial. É bem interessante. Para ser coloristas, que curso você indicaria? Infelizmente, eu não sei muito de curso. Eu sei que a Chris Petter, ela tem cursos muito legais na Quanta, mas eu não sei dizer o nome, nem quanto custa. Mas eu indico um livro chamado... Vou pesquisar. Light and Color, eu acho que chama assim. James Gunner. Color and Light, A Guide for the Realist Painter, de James Gunner. Vou colocar o nome aqui para vocês. Esse livro é muito bom e fala, não é sobre ser colorista exatamente, mas é sobre cores. E se você quer ser colorista, eu acho muito legal, né? Tipo, ele fez uma graphic novel que se chama de Inotopia. É bacana. Mas se você procurar livros também, o modo de ser, de desenhar, ou de colorir, esses livros são bacanas também, porque é bem básico para você saber as técnicas. Mas eu acho que é mais importante você saber teoria de cor, como colorido, que saber as técnicas, porque cada um colore da sua forma, tanto que assim, a gente não tem um método certo para ser colorista, entendeu? Cada um colore da forma que quer, usa os layers da maneira que quer, colore na mão, colore digital, entendeu? É mais importante você saber saber a teoria das cores. Mais alguma questão, gente? Estou aqui. Teoria das cores realmente é complicado, mas tenta, como tudo, né, em desenho, tenta observar, tenta fazer estudo, tipo, antes de se preocupar em fazer estudo, fazer as ilustrações próprias, tenta fazer um exercício de observação. Vê como, pega uma lanterna e vê como a luz vai reagir a certos objetos. Olha para fora da sua janela e vê como o sol do meio-dia ou um dia nublado vão alterar objetos que você já, tipo, vão alterar uma árvore, sabe? A árvore num dia ensolarado fica bem mais reluzente, fica bem, ela inclusive muda muito da percepção que você tem. Ela parece mais saudável. Um dia nublado, como as cores não ficam tão brilhosas, ela parece até um pouco mais morta, entendeu? Então faz de observação. Para trabalhar esses movimentos, a melhor forma é fazendo gesture? Eu acho que sim, porque você entendendo como o corpo, como uma figura funciona, você consegue fazer esses exageros, entendeu? Então, se você tem o básico, porque fazer exagero sem ter um fundamento,
às vezes você pode exagerar tanto que não fica tão... Tipo, você pode quebrar um osso do personagem sem perceber, porque você exagerou tanto que aquela pose não é factível no mundo real, entendeu? Não que eu tô falando assim, porque é mundo real a gente tem que seguir regras, mas às vezes a anatomia falha, ela meio que tira a qualidade de um desenho. Então, o gesture, cara, você vai treinar ali e desenhar rapidinho. E desenhar essas poses exageradas, às vezes, é muito sobre desenhar rapidinho. Porque você só desenha a ideia, sabe? Você quer a ideia da ação que ele tá passando. Você não quer pensar nos detalhes no momento. Só quer a ideia. Tá correndo? Ó, então, tinha uma linha aqui, tá correndo, mais ou menos isso. Aí eu vou desenvolver. Mas, tipo, essa parada de desenhar rapidinho. E desenho de gesture não é só o desenho aquele exercício clássico de desenhar a figura humana rapidinho em 1 minuto, em 30 segundos, 40 segundos. Não, tem outras formas que são desenho de mancha, ou seja, você captura a figura só usando manchas de aquarela, mancha de nanquim, sabe? Então você meio que desenha a silhueta. Você pode fazer esse trabalho de mancha com a sombra, dando volume. Você pode fazer um que é muito divertido, que é... Deixa eu abrir aqui. Que é um exercício que você desenha a tridimensionalidade das coisas. Então, se você vai desenhar, digamos assim, um braço postado para frente, né? Foreshort. Ai, gente, eu sei falar essa palavra, eu sempre passo vergonha. O shortening de um braço, assim, você não tá conseguindo acertar. Aí você faz, tipo, você procura um modelo que esteja aparecendo e você faz um desenho do volume, você faz um estudo do volume. Então, aqui, tipo, o volume do antebraço. Aí depois o volume... Pega outra cor? Eu vi um vídeo do Cicra que ele mostra esse exemplo aí que você está dando. Puxa, é muito legal esse exercício, porque você pega a tridimensionalidade da coisa, tipo, então você vê o objeto, é quase como se você pegasse o grid de um modelo 3D, sabe? Você pega a tridimensionalidade da coisa e o movimento, certo? E você consegue observar aquilo num espaço 3D. Fica muito mais fácil. Tem uma outra coisa também que ajuda, você pega deixa eu achar aqui uma foto de um modelo. Primeira foto de modelo que vem é uma pessoa com um porco gigante do lado. Ok. Foreshortening, isso aí, gente. Desculpa, que às vezes quando eu tô nervosa, as palavras me fogem. E aí eu tenho medo de falar coisa errada. Mas é isso mesmo. Calma que eu vou achar. Assim. Aqui. Vamos ver essa foto aqui. Oh, meu Deus. Uma foto de lado, que praticamente é fácil de desenhar, né? Só que vamos dizer que você quer mudar o ângulo. Você quer que o braço dela seja para frente. O que você pode fazer é entender a tridimensionalidade do braço, tipo, desenhar o volume mesmo. Entendeu? E aí, desenhando o volume, você consegue traduzir ele para outros ângulos. Tipo, assim. É uma questão de você ir treinando, assim, e praticando seus olhos. Por isso que desenho de observação é tão legal. Que tem, tipo, não vai ter referência melhor, sabe? E o fato de se você não se sente confortável ainda fazendo esses desenhos muito rápidos, é um exercício bacana que a gente, mas às vezes algumas pessoas ficam tão desesperadas que não conseguem pegar, que acabam desistindo. Então, faz com um tempo maior,
Só que você tem que lembrar que esses desenhos, o objetivo não é ficar perfeito. O objetivo deles é você treinar o seu braço, o seu cérebro, sabe? Você treinar a sua mão para pegar o movimento, entendeu? Tipo, você conseguir traduzir a ação ao invés dos detalhes. Então, não precisa ficar bolado se não sai bonito, se não sai perfeito, porque esses desenhos, geralmente, no início, quando a gente está treinando, principalmente esses de tempo muito escasso, saem complicados, assim. Eu não colocaria no meu Instagram, não. Mas são exercícios muito bacanas. Esse aqui, inclusive, se você tiver disposição, você pode fazer o quê? Você pode pegar observação. Olha aqui para o vídeo. Você pode pegar. Cadê o tinho aqui? Calma. Bom, sumiu. Mas você pode pegar uma fita crepe, de preferência de uma cor que não seja confunda com a sua pele, e você meio que cerca seu braço em 3 pontos, né? Então, tipo, digamos assim, colocou uma fita crepe aqui, uma fita crepe aqui e uma fita crepe aqui, certo? Se você quer referência, quando você fizer foreshortening, essas fitas crepes vão te dar o volume. Aí você tira uma foto e você vai ter esse guia, esse grid do braço. É uma dica muito bacana. E, tipo, a gente às vezes fica, tenho que achar um modelo perfeito para essa referência. Meu, nosso corpo. A mesma coisa com a atuação. Se você quer estudar expressão, tem um espelho do lado e fica ali fazendo cara feia, fica abrindo sua boca o máximo que você consegue, sabe? Faz queixo gigante, queixo triplo, tipo, tenta fazer expressões. E aí, ver como essas rugas, você pode, tipo, as rugas que se formam, você pode já. E se você estiver se sentindo muito criativo, você pode fazer essa coisa no rosto e, tipo, contornar suas rugas, sabe? Para você, tipo, poder ver mesmo uma linha 2D, para você ter essa ideia. Seu corpo é uma ferramenta maravilhosa, melhor que aqueles bonequinhos lá 3D de madeira. Alguma dúvida a mais? Foto de ridícula de mim mesma assim, é a única coisa que tem no meu computador. Tem umas dúvidas mais pra cima, deixa eu ver. Minha cadeira tem olhos? Eu tenho uma almofada, que é uma almofada de gatinho. Mas às vezes o casaco que eu tenho aqui cobre ela. Aí eu tô gravando alguma coisa, eu vejo um olho, eu fico assustada. Eu não sei quanto a vocês, mas eu vejo pessoas em lugares que não tem pessoas o tempo todo. É tenso, principalmente à noite, no escuro. Eu vejo gente morta. Mas eu trabalho no cemitério. Deixa eu ver aqui, uma pergunta gigante. Eu tenho um personagem, queria dar um ar mais de honestidade e timidez para ele, mas dificilmente consigo aproximar isso dele. O que você sugere? Bom, meio que as dicas que eu dei antes valem a pena, né? Tipo, eu respondo sua questão, mas observa uma pessoa que é tímida, você vai perceber que ela raramente vai ter uma linguagem corporal que é altiva. Então, ele vai estar mais retraído. E a honestidade, às vezes, essas coisas muito específicas, a gente consegue dar pela expressão do personagem. Então, assim, honestidade é uma característica que difícil você vai passar na linguagem corporal dele, entendeu? A não ser que seja mais tipo um desenho dele interagindo com outra pessoa.
o que você pode fazer é procurar fazer uma pessoa de semblante bondoso, que a gente sabe é uma pessoa com os olhos maiores, tipo, geralmente um sorriso nos lábios, aquele sorriso bem fininho, assim. Tipo, uma pessoa que é boa. Mas quando eu falo, ele tá mais retraído, não é tipo, não precisa pensar uma pessoa completamente retraída. É simplesmente os ombros mais para baixo, talvez o rosto meio virado, assim, sabe? O olhar perdido. Raramente, tipo, ou se ele tá fazendo assim, geralmente é mais para baixo, sabe? Se ele tá cruzando os braços, geralmente é mais para baixo. Escondendo as mãos é uma atitude de uma pessoa tímida, sabe? Ou sempre ficar protegendo o corpo. Como eu falei, aqueles vídeos sobre estudo de leitura corporal, eles ajudam nisso, porque eles vão te falar como certas pessoas agem, sabe? Então, uma pessoa que tá com as mãos assim, tipo, tá as mãos nos antebraços, ela tá se protegendo, entendeu? É uma postura de se proteger. São informações muito interessantes. A outra pergunta, quando você trabalhou com a nova animação da tartaruga, o que você achou quando cada tartaruga ganhou uma característica física diferente? Tínhamos que reconhecer pela cor e pelas armas. Cara, olha, eu acho que o que eles fizeram com essas tartarugas é justamente o que a gente tem feito nessa live o tempo inteiro, que é você dar características no personagem em si, na figura em si, não só ali na bio do card dele, entendeu? Então, um exemplo bom, pensa no Goku e no Vegeta. O Goku, ele é um personagem bobalhão. Então, ele sempre tem... Só que ele é muito confiante, né? Ele é bobão, mas ele é certo da força dele. Então, ele sempre tá, tipo, alegre, não tem medo de nada. Ele sempre tá, assim, com o peito aberto pro mundo. O Vegeta é um personagem que tem muita inveja, tem muita, tipo, essa questão de querer se provar o tempo todo. Então, ele demonstra força, ele sempre tenta demonstrar força forçando a pose dele, entendeu? Porque ele é baixinho, caramba, entendeu? Até o fato de se você pensar, até o fato do cabelo dele ser gigante, não é tipo, parece que ele tá compensando pela altura dele. Então, são coisas assim. Eu acho que é perfeito o que fizeram com essa tartaruga ninja nova, porque tudo que você precisa saber sobre as tartarugas está ali no design deles. Tipo, vou falar como é. Vou abrir aqui o arquivo, vocês vão ver. Opa. Calma, pessoa. Oh, meu Deus. Gente, tá aqui. Achei. Aqui, ó. O Rafael, que sempre foi o cara da força bruta, né? O cara mais violentão do grupo. Agora ele é mega forte. Super condiz com a personalidade dele. O Mickey, ele é o mais divertido. Ele é menor que os outros, ele parece mais uma criança. O rosto dele é mais arredondado, não tem tanto ângulos. E ele não é o mais fraco fisicamente, mas ele é o mais baixinho. E a Shell, como chama? Gente, estou doida hoje. A casca dele é toda desenhada, porque ele é um cara que gosta de fazer grafite, caramba. Então, assim, é uma personalidade dele no design. Então, é que aqui, isso é um concept. Mas você vê, é tudo rabiscada, as joelheiras dele também, sabe? Uma pessoa criativa. E sabe o que é legal? Eles fizeram cada um sendo uma espécie de tartaruga diferente. E isso, olha que legal. O Doni é um cara que não tem muita força. Ele é o mais fraco, ele é altão. Acho que ele só não é mais alto que o Rafael. Mas ele é altão e bem minguado. E a casca dele, ele é uma espécie de tartaruga que a casca é mole. Ou seja, ele não tem proteção. Então, ele construiu a proteção dele. Isso que vocês estão vendo aqui é uma armadura, não é a casca natural dele. Então, cara, olha que legal. Ele, tipo, é um elemento de história que eles colocaram aqui no design. E o Léo é o cara, o basicão, né? O padrãozinho, tartaruga padrãozinho.
que é o cara ninja, que é honrado. Então, ele tem aquele corpo mais clássico. Ele é fortinho, mas não é gigantão. Ele é musculoso, assim, mas sem ser exagerado, porque ele é um guerreiro mais silencioso. Como ele é um ninja, né? Ele nesse desenho, ele tá mais para um samurai. Então, ele não pode ser uma figura que não é stealth, que não é silenciosa ao andar. Então, nada dele é exagerado. Ele é um cara padrão, sabe? Uma tartaruga padrão. E esses adornos que ele tem diz muito sobre a cultura que ele admira, que é a cultura ocidental. Bem bacana. Gente, boa noite, Rafael. Já foi, né? Eu sei que eu falei aqui. Agora deixa eu ver aqui mais uma pergunta. Em relação ao estudo de anatomia, o que você acha do método de observar, copiar e repetir? Sugere outras formas de estudar anatomia? Às vezes vejo algumas artes com anatomia tão bem feita que num braço tem tanto músculo que parece que o artista inventou. Fico chocado com aquilo, de onde vem tanto músculo. Às vezes o pessoa realmente inventa músculo. Eu já fiz isso. O Akira Toriyama é conhecida, tipo, notório a forma como ele desenha músculo da forma que ele acha que é. Não sei se tem alguma referência real, não. Mas eu acho essa técnica de repetir muito legal, porque tipo, às vezes você não acertou a primeira vez, faz mais uma vez, faz mais uma vez. Isso você vai treinando seu cérebro a fazer da forma certa, entendeu? Aí você vai saber identificar o erro e você vai saber identificar o erro e vai saber corrigir da próxima vez que você estiver desenhando. E desenhar, tipo, o ideal é que você consiga desenhar, tenha tantas referências na sua cabeça que você não precise, tipo, consiga desenhar do zero, você não precisa de referência nenhuma para desenhar. Isso você vai conseguir treinando, né, praticando seu cérebro. Então você vai meio que decorando as coisas certas. Tipo, Prips, final da live, faz uma recomendação de livros, quadrinhos, filmes, jogos. Tudo isso, meu filho, tá? Recomendação de livros. Livros eu recomendo Queen of the Tearling ou Mistborn. Gosto dos dois. Mistborn, eu acho que é uma série a melhor que já está finalizada. Não sei se vocês conhecem aqui já no Brasil. É maravilhoso esse livro, é de fantasia, mas, tipo, tem algumas regrinhas. Tipo, é uma fantasia que tem suas regras, sabe? Filmes. Eu vou tentar passar um filme que não seja tão básico assim. Deixa eu ver. Um filme que eu assisti esses dias. Gente, esqueci. Pera. Tem um filme no Netflix que se chama Verônica, um filme de possessão. Só que ele é interessante, não por ser o horror básico, mas porque ele tem shots, assim, maneiras de gravar muito diferentes. Então, eu achei muito inventivo e legal da pessoa, do cinegrafista, sabe? Tem coisas muito interessantes ali, referências para você dar. Não gosto de filme de terror, então deixa eu ver um filme bom. Nossa, fugiu tudo, gente. Que absurdo. Eu fico com amnésia aqui quando eu tô nessa. Vou sugerir um aí. Pode sugerir, fica à vontade. E, quadrinhos, eu vou dar. Um chama Monsters. Tipo, Monster, só que no feminino, Monsters. Que é muito legal. É um quadrinho americano, só que tem até a artista é coreana, e é sobre bruxas e criaturas fantásticas, só que é muito, muito virtual, sabe? É muito legal. E qual outro? Deixa eu ver. Nossa, eu leio tanta coisa legal. Sei lá, para vocês que gostam de desenho aí, o Black Sad, que é de um artista maravilhoso. Chama Black Sad, é sobre um detetive, que ele é um gato, né?
E ele vive no mundo onde... É tipo Zootopia para adultos, só que é tipo 1000 vezes melhor. Eu acho que é isso. Como que é o nome? Black Sad. Deixa eu colocar aqui. Black Sad. Vou colocar Monsters, é o quadrinho. E... Qual foi o outro que eu passei? E jogo? Jogo eu tô jogando Kingdom Hearts 3. Não sei se vocês estão jogando. Livro é Mistborn ou... of the Early. Tá. E jogos... eu comecei a jogar um que se chama Dragon Market for Death. Eu tô achando divertido agora. É pro Switch. Mas deve ter no Steam também. Bom, acho que é isso, né, gente? E Hollow Knight, e Shovel Knight também. Hollow Knight é o melhor jogo que eu joguei na vida, sério. Eu acabei de terminar ele a terceira vez, tipo, ontem. E se vocês querem, assim, exemplos de como fazer arte que seja realmente bonita e eficaz, esse jogo é o que vocês precisam pesquisar. Hollow Knight se chama. E vai sair daqui a pouco o 2. Então, é maravilhoso. Fazer um exercício pra gente fazer baseado no encontro de hoje, qual seria? Eu acho que um exercício bacana seria o seguinte. Vocês pegam um personagem que vocês tenham ou criem um personagem e tentem fazer como meu personagem, tentem fazer ele com várias personalidades, entendeu? Que nem o Minhocroto. Tipo, se ele é um pesquisador, tipo, ele é um cientista, tenta fazer ele também um guerreiro e ele um ladrão, entendeu? Tenta transformar ele através da pose e da expressividade dele. Gostaram? Pode ser esse? E aí, se vocês quiserem mandar lá no chat, eu vou adorar ver, gente. Eu adoro ficar vendo o que vocês fazem. Aí podem postar lá na minha aula que eu vou, se vocês quiserem também feedback, eu dou, sem problema. Legal? Vamos encerrar aqui, já são 10 horas. Baile da terceira idade, eu vou dançar no baile do chapéu. Valeu, gente. Obrigada por acompanhar hoje à noite. Espero que tenham gostado da aula. Se tiverem algumas dúvidas, podem postar lá no chat que eu vou fazer meu melhor para responder. Eu acho que é isso, né? E a aula que vem a gente continua. A gente vai passar mais um pouco sobre atuação, mas eu quero dar continuidade a esse livro, pegando o que é interessante para a gente que é ilustrador. Tá bom? Boa noite, gente. Eu vou encerrar aqui. E tchau. Tchau, 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 tchau.